Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos iniciar mais uma aula de literatura, ok? Do primeiro ano. Nós vamos corrigir primeiramente os exercícios de trovadorismo, das páginas 16 a 22, e depois nós vamos começar com classicismo, ok? Vamos lá. Peguem aí na página 16. Que diz assim: qual é a figura, questão 12, qual é a diferença da maneira, qual é a diferença na maneira como a figura feminina é tratada nesse poema e nas cantigas de amor? Vocês vão ver que na página 16 tem esse poema aqui, que é uma cantiga, uma cantiga satírica, uma cantiga de escárnio, tá bom? Bom, nas cantigas de amor, gente, vocês sabem que a mulher é idealizada, a mulher é tratada com todo respeito. Enquanto que nas cantigas de escárnio, mal dizer, não, a mulher é tratada com ironia, né, com ofensa na maioria das vezes, tá bom? 13. Na cantiga, o lírico responde de forma irônica ao pedido de sua interlocutora. Como ele a responde? Bom, ela pede para o trovador fazer uma cantiga para ela e tudo mais, só que ele atende esse pedido, só que atende de maneira irônica, né? Ele atende de maneira que ofende essa pessoa. Ela não espera isso. 14. Considerando a diferença entre cantiga de escárnio e cantiga de maldizer, como você classificaria esse poema? Uma cantiga de escárnio, porque por mais que seja ofensiva, mas tem a questão da ironia bem sutil, tem a questão de não falar o nome diretamente, tem um apelido, né, que é Dona Feia, ok? Então tem todas essas questões. Na página 17, né, você tem um texto aqui, uma outra cantiga, certo? Aí ele fala o seguinte, questão 15. A palavra feio é utilizada para descrever dois aspectos de Martim Gil. A quais aspectos do escudeiro esse adjetivo se refere? O adjetivo feio, gente, ele é utilizado tanto para definir o aspecto físico como o caráter do Martim Gil. Porque na Idade Média, vocês sabem que além do aspecto físico, o caráter é bem importante. Vocês viram na semana passada que a coragem, a questão da honestidade, a questão do amor, o amor puro, tudo isso era valorizado na Idade Média. Então, todas essas questões que não refletiam, certo, a questão moral, eram consideradas como defeitos totalmente incompreensíveis, ok? 16. A que categoria de cantiga satírica esse poema pertence? Justifique sua resposta. É uma cantiga de maldizer, né, gente? Pois o alvo da sátira é nomeado, Martim Gil, e o ataque é direto. Lembra lá da diferença de escárnio para maldizer? Pois é. 17. As cantigas satíricas frequentemente fazem uso de jogos de palavras na construção de seus versos. Qual trocadilho você consegue identificar no último verso do trecho? Olha só, gente, o trocadilho formado pela expressão de feito, que significa de fato, porém se assemelha sonoramente à palavra defeito. Então, gente, vocês veem que até naquela época eles já tinham aquela habilidade de trabalhar com as palavras, de trabalhar esses trocadilhos. Então você percebe que professor é muito importante estudar as cantigas de escárnio, de maldizer, de amor, de amigo, porque a gente entende como se faz, né, uma cantiga, como se faz uma poesia, né, que eles já tinham esses recursos lá no século XII, no século XIII, tá bom? Beleza. Então aí página 18, deixa eu só carregar aqui, página 18, vamos lá. Então, gente, eu estava vendo aqui, a página 18, ela não foi, a página 18 não foi possível carregar aqui no nosso portal, tá bom? Então a gente vai pular para a página 19, beleza? Questão 21. Complete o texto a seguir utilizando as palavras em destaque. Então vamos lá. Primeira palavra a ser utilizada, verifique aí se está correto no seu livro. Aristocrático. Depois, o poeta servidor e sua senhor. Tá bom? Depois, assim uma voz masculina. Mais abaixo, no registro bem mais popular. Depois, uma vasta e arcaica tradução da canção em voz feminina.
Depois, de saudade pela sua partida. Logo embaixo, galego-portugueses é o satírico e ostensiva, mas lá embaixo. E, para terminar, feita de modo mais sutil. Verifique se você conseguiu atribuir os conceitos de maneira correta, porque aí é uma verificação dos conceitos, tá bom? E nós vamos agora para a página 20, corrigir os exercícios. Foco no Enem, de literatura também tem, beleza? Então vamos lá. Questão 22, cantiga de amor, cantiga de amigo e cantiga de escárnio, pede para classificar. A primeira, gente, é aqui, né, está relacionada à cantiga de amor. A segunda canção está relacionada à cantiga de escárnio. E a terceira canção está relacionada à cantiga de amigo, beleza? Muito bem. Questão 23. Questão 23 é a letra B, gente. É a relação de vassalagem. Vocês sabem que a relação da cantiga de amor é uma questão de vassalo e sucerano, de senhor e senhora, beleza? De chefe e o funcionário, certo? Só que na Idade Média essa relação era como se fosse mesmo de um senhor e de um escravo, certo? 24. A questão correta é a letra A, tá, gente? A letra A. Durante o trovadorismo ocorreu a separação entre poesia e música, tá bom? Então, olha só, gente. Essa daí, ele quer que esteja incorreta. Vocês sabem que poesia e música só se separou lá no classicismo, que a gente vai estudar daqui a pouco. Por isso que essa é incorreta. Beleza? Questão 25. Muito bem, você tinha que ler esse texto, o texto 1 e o texto 2. Vamos lá. 25. Assinale a afirmativa correta sobre o texto 1. A letra E é a correta. Nessa cantiga de amigo, o eu lírico feminino dirige-se às ondas do mar para expressar a sociedade com relação ao voto do amado. No texto 2, o autor faz o quê? Relata as circunstâncias que o levaram a compor um poema que recupera a tradição medieval. Na questão 27, assinale a afirmativa correta com relação ao trovadorismo. Letra D. Valorizou recursos formais que tiveram não apenas a função de produzir efeito musical, como também a função de facilitar a memorização, já que as composições eram transmitidas oralmente. Então vocês lembram aquela questão que eu falei para vocês, que tinha que ser fácil ali a cantiga, justamente para as pessoas aprenderem. As pessoas não tinham conhecimento naquela época, só os nobres, né? E as pessoas que estavam ligadas ali à nobreza. De resto, ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever, então tinha que ser bem fácil essa transmissão das cantigas, beleza? Então, gente, aqui nós temos a página 22 no textinho, e a página 22, na questão 28, diz assim: tanto na cantiga como no poema de Cecília Meirelles, verificam-se diferentes personagens. Um eu, poemático, que assume a palavra, um eu poético, e um interlocutor ou interlocutores a que se dirige. Com base nessa informação, releia os dois poemas a seguir. Letra A. Indica o interlocutor e interlocutores do eu poético, tá bom? Em cada um dos textos. Então, olha só. Na cantiga de Aires Nunes, o eu lírico, né, é feminino e tem como interlocutores duas amigas irmãs, como fica explícito, por exemplo, nos versos: bailemos no jazz, todas três aí irmãs, e por Deus, ai amigas, mentrai não fazemos. E no poema da Cecília Meirelles é impossível inferir pelo contexto que a interlocutora é uma amiga que está sendo cortejada por seu amado. Beleza? Letra B. Identifique em cada poema, com base na flexão dos verbos, a pessoa gramatical utilizada pelo eu poético para dirigir-se ao interlocutor e interlocutores. No primeiro poema, utiliza-se a primeira pessoa do plural, tá bom? Indicando que o eu lírico se insere no mesmo grupo de suas interlocutoras. Já no segundo, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, já no segundo poema, o eu lírico se dirige ao interlocutor utilizando a segunda pessoa do singular. Então vejam se vocês fizeram de maneira correta esse exercício da página 22, tá bom?
Beleza, questão 29. Vou ler só aqui a letra A, tá bom? Classifique a cantiga de Ari Nunes em um dos dois gêneros, apresentando a justificativa dessa resposta. O texto de Ari Nunes é uma cantiga de amigo, pois o eu lírico é feminino e se lamenta pela ausência do amado. Além disso, o cenário é a natureza. Tudo aquilo que eu expliquei para vocês. Aqui não vai fugir nada daquilo que eu expliquei para vocês. Letra B. Identifique, levando em consideração o próprio título, a figura que o eu poético, né, do poema de Cecília Meirelles representa. Então, o eu lírico do poema da Cecília Meirelles é masculino, já que, como o título deixa entrever, se trata de um padre que ouve as confissões da interlocutora. Tá bom? Então é isso, gente. Nós corrigimos os nossos exercícios. Verifique se está certinho, porque isso é importante para a prova. Tá bom? E vamos para o nosso conteúdo de hoje, que é classicismo. Beleza? Vamos lá. Então, gente, agora, olha só, a nossa unidade 2, tá bom? A gente vai para unidade 2, que é assim. O nome é assim: A Partida. Classicismo português em Luís de Camões, tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai para a página. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho mais. Aí. Opa, tá passando tudo aqui. Você vai para a página 24 e acompanha daí, mas acompanha aqui comigo também, que eu trouxe aqui algumas coisas que são interessantes. Olha só, gente, a gente viu que o trovadorismo ele aconteceu na Idade Média, entre século XII e século XV, né, entre 1139 e 1434. O humanismo, esse é o intervalo aqui, tá, gente, do humanismo, a gente vai pular, o livro ele pula e vai direto pro classicismo, tá bom? Que o classicismo começa em 1527 e termina em 1580, beleza? Muito bem, professor, o que é o classicismo, então, de fato? Olha só, vamos acompanhar, gente. O classicismo foi um movimento cultural que fez parte do Renascimento europeu. O que é o Renascimento? São as ideias postas já pelo raciocínio, pelo pensamento. Então, o homem passa a ser o centro de tudo e não mais a igreja. Vocês podem lembrar que a igreja dominava na Idade Média, então o trovadorismo ele está ligado à igreja, né, às ideias da igreja. E o classicismo não, o classicismo está relacionado ao Renascimento europeu, às ideias do homem, beleza? Professor, que século? Ou que séculos? Séculos XV e XVI, então quando termina o trovadorismo, começa o classicismo, e aí se dá esse tempo entre o século XV e século XVI. Olha só, como o próprio nome aponta, a proposta do classicismo era um retorno às formas e temas da antiguidade clássica. Anotem isso daí. Professor, então eles vão buscar a questão da Grécia, os temas antigos da Grécia, de Roma, exatamente. Por isso que o nome é classicismo. Buscar os clássicos, Grécia e Roma. Professor, qual era o painel da época? Qual era o contexto da época? Era o que? Era o Renascimento, a renovação cultural, como eu falei para vocês, o homem começa a pensar, o crescimento da burguesia, porque uma vez que acaba o trovadorismo, né, acaba aquele sistema feudal. Então o processo econômico ele muda também, a burguesia começa a ascender. O aumento das atividades econômicas por causa da burguesia, o melhoramento técnico, tá? E de inovações, então tem uma melhoria tanto, gente, na questão, né, dos novos equipamentos que surgem, dos novos modos de relação social, de relação econômica, ok? As grandes navegações, elas são exemplos, né? São um exemplo bastante importante, porque a grande navegação, o homem está aqui, e aí ele começa a navegar, começa a descobrir novos rumos, novas rotas, então com o próprio pensamento dele, né? Claro, auxiliado também ali, né, por outros homens, mas ele começa a descobrir, ele começa pelo próprio conhecimento, conhecer rotas, caminhos e tudo mais.
O antropocentrismo, gente, ele é importantíssimo. O que é o antropocentrismo? É o homem no centro de tudo, é o homem coordenando tudo, beleza? E aí nós temos também, né, o reflexo da reforma e da contra-reforma, ok? Lutero, né, as ideias de Lutero, né, protestante, contra as ideias da Igreja Católica. Professor, quais são as características do classicismo? Anotem aí: racionalismo, né, o homem pensando, equilíbrio, tudo ali certinho, equilíbrio, materialismo, antropocentrismo, formalismo. O que é formalismo? São os diversos decassílabos que daqui a pouco nós vamos ver com Luís de Camões, os sonetos, as rimas, a imitação dos clássicos antigos, tá bom? A ideia de perfeição, gente, aqui ó, a ideia de perfeição, a harmonia, o senso de proporção, a beleza. Então tudo isso, gente, se fazia na Grécia. Então eles repetem essas ideias, tá bom? Vocês lembram que a ideia do belo está lá na Grécia, né? A ideia de perfeição está lá na Grécia. Então eles vão retomar esses conceitos, tá bom? Vamos lá, ok? Então, gente, nós vimos as principais características, mas a gente vai comentando, né? A obra mimética como reflexão de uma natureza que segue leis universais. Professor, o que são leis universais? Em que todo mundo consegue compreender. Eu consigo compreender, você consegue compreender, outras pessoas conseguem compreender. Por quê? Porque o homem está no centro de tudo. É o pensamento humano ali, tá bom? Rigor formal, como nós vimos. E aí, obviamente, a noção de ideal de beleza grego, né? Tudo perfeito. O neoplatonismo, nós vamos explicar o que é isso lá na próxima aula, tá bom? Na segunda aula de classicismo. Os temas da mitologia greco-romana, como nós vimos. A valorização da racionalidade em oposição ao sentimentalismo. Sentimentalismo lá no trovadorismo. Aqui no classicismo não, é racional. Professor, mas vai falar sobre sentimentos também? Vai, mas de maneira mais racional. Antropocentrismo, né, e obra como veículo de verdades e ensinamentos que servem para a alma humana. Bom, gente, nós temos aí esse rapaz importantíssimo, esse autor importantíssimo, o Luís Vaz de Camões, tá bom? O Luís Vaz de Camões, ele tem origem fidalga, tá bom? Teve uma educação sólida, era conhecedor de tudo, de história, geografia, literatura. Deu início ao curso de teologia na Universidade de Coimbra, só que ele abandonou, né, gente? Ele abandonou porque ele levava uma vida muito incompatível, né? Ele gostava ali, né, de conquistar, gostava de outras coisas mundanas e aí não casou com a ideia da igreja, certo, gente? Então, ele teve muitas paixões, seus versos eram muito prestigiados, né, pelas mulheres e tudo mais, então acabou tendo essa contradição aí. Mas Luís Vaz de Camões é bem importante para o classicismo, para a literatura portuguesa. Então, o Camões, ele é considerado, gente, o mais importante poeta da língua portuguesa, um dos maiores da literatura universal. Sua produção literária é múltipla e contempla tantas formas eruditas como as formas populares. Como assim, professor? Ele fez tanto poema na cantiga velha, né, na velha forma, que é chamada aí a redondilha menor, que são 5 sílabas poéticas, quanto na medida nova, que são o quê? Versos decassílabos, tá bom? Professor, a poesia dele pode ser dividida em quê? Em poesia lírica e épica, tá bom, gente? Olha só, a poesia lírica dele, do Camões, é composta principalmente por temas amorosos, bastante influenciada pelo neoplatonismo, que é o quê? Quando você tende a buscar o amor, mas fica só na ideia desse amor, certo? Que convive com os temas sensuais, estabelecendo quase sempre uma contradição, né? Sua obra mais célebre é o quê? É o poema épico Os Lusíadas, tá bom? Então, ele morreu em Portugal em 1580. Professor, não entendi o que é medida nova e o que é medida velha. Não entendi o que o senhor falou de 5 sílabas poéticas, de 10 sílabas poéticas. Calma, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, gente, a lírica camoniana, o que é lírica?
é justamente a poesia, tá bom? São os poemas, isso é a lírica, que vai falar sobre sentimentos e tudo mais. Então, as antíteses da presença e ausência, o amor espiritual versus o amor carnal, a questão de vida e morte, sonho e realidade, são muito presentes na lírica do Camões, tá bom? Além disso, Camões compôs na chamada Medida Velha, né, que são as redondilhas ligadas à tradição popular, e também produziu na Medida Nova. Vou mostrar para vocês o que é Medida Nova. Né? Vocês sabem que as cantigas trovadorescas, aquela lá do trovadorismo, eram bem curtinhas, vocês lembram? Porque geralmente eles utilizavam a medida velha, que eram 5 sílabas poéticas. Aqui o Camões, gente, tanto na poesia épica como lírica, ele vai utilizar na sua maioria a medida nova. E como era a medida nova, chama medida nova porque ele começou a utilizar assim. Ele começou a utilizar naquele período, então era algo novo, algo exclusivo. Então a gente tem aqui, gente, um poema, Presença Bela, Angélica Figura. Vou só ler só uma partezinha aqui para a gente entender o que ele está falando. Presença bela, Angélica Figura, em quem, quanto o céu tinha, nos tem dado, gesto alegre de rosas semeado, entre as quais se está rindo a formosura. Olhos onde tem feito tal mistura, em cristal branco e preto machetado, que vemos já no verde delicado, não esperança, mas inveja escura. Então você vê que ele fala sobre uma presença de uma pessoa que traz uma figura angelical, só que ele traz a contradição também de falar de sentimentos que não são tão bons assim, que lembram a tristeza, que lembram aí, né, o declínio. Então vocês viram que tem uma contradição aí? Pois é, muito bem. Professor, mas o que é medida nova que o senhor falou, versos decassílabos? Versos decassílabos é quando o verso tem 10 sílabas poéticas. Então olha aqui, gente, eu fiz a separação, fiz a escansão desses versos que nós acabamos de ler, tá bom? Então no primeiro verso, bora ver quantas sílabas poéticas tem aqui. Olha só, nós temos 1, 2, 3, 4. Professor, quando termina em vogal e a próxima palavra começa em vogal, a gente conta como um som só, beleza? Então aqui, ó, lá e an conta como um só som, beleza? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A última sílaba não conta, tá, gente? Por quê? Porque ela sempre vai ser átona. A gente conta até a última sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica, a última sílaba tônica? Figura. Aqui, ó, de figura é gu, tá bom? Então, ó, figura, gu. Gu é a mais forte, é a sílaba tônica mais forte. Então, nós paramos aqui a contagem. Daí vou entender? Ó, figura, gu é a mais forte. Então, o ra você elimina, porque é a sílaba átona. Então, a gente não conta. Em quem, quanto, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vocês vão perceber que isso é um padrão do Camões. Ele começa com 10, vai terminar com 10. Começa o primeiro verso com 10 e o último verso também vai até 10 sílabas poéticas. Deu para entender? Isso daqui, gente, é um poema do Camões que eu gosto muito, que mostra sobre a questão de transição das coisas, dos momentos. Nós estamos vivendo um momento e depois tudo isso vai passar, né? Então esse é um poema muito, muito importante, muito legal do Camões, que é o seguinte: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Olha só como você vai achar legal também. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentemente tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já foi coberto de neve fria.
Em mim converte em choro doce canto, e afora está mudar-se cada dia. Outra mudança faz de amor o espanto, que não se muda como já soia, como soia. Então olha só, gente, você percebe que tem uma questão de mudança, tem uma questão de transição. Hoje você é uma pessoa, daqui a pouco você é outra, mas claro, os seus valores não vão mudar. Ele está falando de pensamento. Vocês lembram que a gente está falando de pensamento humano? Então você pensa uma coisa hoje, mas depois você está pensando outra. Você evolui no seu pensamento, né? Aqui ficam as lembranças, né? Se aconteceu coisa ruim aqui, você fica com as lembranças ruins, mas se aconteceu algo bom, você fica com a saudade. Então isso é questão de transição da vida. Isso o Camões ele pregava, tá bom? Então beleza, gente. Então aqui nós temos, olha só, os nossos exercícios. Vocês vão pegar a página 23 até a página 29 e todos os exercícios dessas páginas vocês vão fazer. Aí a gente vai corrigir na próxima aula. Professor, mas hoje o senhor falou só da lírica camoniana. Exatamente, na próxima aula nós vamos falar só da épica camoniana, porque como ela é tão grande, tão extensa, que precisa de uma aula só. Beleza, gente? Então é isso. Grande abraço, até a próxima aula. Agora eu vou explicar a atividade de educação inclusiva, tá bom? Grande abraço. Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui agora para explicar nossa atividade de hoje, a nossa atividade de literatura, tá bom? Da educação inclusiva. Bom, vamos lá. Aqui nós temos o nosso exercício, tá bom? Literatura, atividade de literatura, tá bom? Primeiro ano do ensino médio. Então vamos lá. Primeira questão, gente. Primeira questão. Nós estudamos hoje o classicismo, né? Hoje o classicismo. É importante a gente lembrar a sequência dos estudos, tá bom? Primeiro nós estudamos o trovadorismo, né? Agora o classicismo. E na próxima aula também nós iremos finalizar, ok, a teoria do classicismo, ok? Vamos lá. Então, olha só. Pinte o nome do escritor que representa o classicismo. Bom, vocês viram que eu citei um escritor, um autor muito reconhecido até hoje, ok, como um dos maiores escritores de todos os tempos. Certo? E ele está no período do classicismo. Então, quem é? Machado de Assis, José de Alencar ou Luís de Camões? Lembrando que o classicismo ele aconteceu em Portugal. Beleza? Leia o texto abaixo para responder as questões propostas. Bom, gente, vocês acompanharam lá no slide, né, na explicação da videoaula, alguns pontos, algumas questões sobre o conceito do classicismo, sobre o contexto histórico do classicismo, algumas características da obra do Luís de Camões, ok? Então a pergunta, tá, da questão 2 é o seguinte: o que foi o classicismo? Então você vai ler aqui, ok? Vai ver, poxa, o que foi o classicismo? Ah, foi isso, então você vai lá e escreve, tá bom? Você escreve nesse espaçozinho aqui, beleza? Questão 3. Qual foi a proposta do classicismo? Gente, mais uma vez, aqui ó, você tem aí qual foi o conceito básico, qual foi a proposta básica, né, do classicismo, porque vocês precisam lembrar que cada movimento literário, cada escola literária tem um conceito, tem uma proposta, né? E elas são diferentes, né, uma da outra, porque o trovadorismo ele pensava de um jeito, né? O classicismo já pensava de outro. Vocês viram na videoaula, o trovadorismo está ligado mais à questão teocêntrica, né? E o classicismo está ligado mais à questão antropocêntrica, beleza? Então é isso, gente. Um grande abraço. Você é capaz, nunca duvide de si mesmo, capricho, tá bom? Então todos vocês são capazes. Grande abraço e até a próxima aula.